Olá, alunos de quarto ano. Aqui é a professora Vanessa, de Informática. Nós vamos dar continuidade a mais uma aula de Informática. Eu tive no colégio, eu tive algumas orientações sobre como eu devo aplicar nossas aulas. E a primeira orientação que eu tive é que eu tenho que contar para vocês e colocar para vocês como vai ser o conteúdo da aula do dia. Então, eu fiz um PowerPoint que nós vamos começar a nossa aula. Depois, nós vamos entrar lá na ferramenta Google de Excel e dar continuidade às nossas aulas com a ferramenta Google, tá bom? Vou minimizar minha tela aqui. Então, esse aqui é o PowerPoint que eu fiz para vocês. Eu vou clicar na minha apresentação. Tá? No meu PowerPoint, na primeira tela aqui, eu coloquei o que nós vamos fazer na nossa aula de hoje. Ó. Vamos falar sobre barra de ferramentas, fórmula de soma e fórmula de subtração. Tá? Se eu só tirar essa apresentação automática aqui, pessoal, isso é rapidinho. Porque senão ele vai ficar com a apresentação automática e eu não consigo passar para vocês passo a passo o que a gente vai fazer. Pronto. Isso. Então, vamos lá. Aula de informática de hoje. Vamos falar sobre barra de ferramentas, menu e formatação, a fórmula de soma e a fórmula de subtração, que é o que nós vamos utilizar na nossa aula de hoje, tá? Nossa aula de hoje, nós vamos começar pela barra de menus. O que eu fiz? Eu entrei lá na nossa ferramenta Google, peguei a nossa barrinha que nós usamos, olha lá, tá vendo? Essa é a barrinha da nossa ferramenta Google. Essa barra aqui, nós chamamos ela de barra de menus. Por que barra de menu? Porque quando a gente clica nela, ó, ela abre conforme um cardápio. Então, por isso que ela chama de barra de menu, tá? Aqui eu tenho o botão salvar e nomear a apresentação. Isso aqui eu mostrei para vocês no primeiro dia que a gente fez a planilha do Excel. Eu mostrei essa aqui como salvar o arquivo. Então, botão para salvar e nomear a apresentação. Esse botãozinho verde aqui, onde está escrito planilha sem título, tá? Aí nós temos agora a barra de menu, que é essa aqui onde está escrito arquivo, editar, ver, inserir. Isso aqui chama menu, tá? E aqui está a barra de menu aberta, que é ela aqui, ó. Eu abri o arquivo e apareceu tudo isso daqui. Essa aqui é a barra de menu. Por que a gente está focando agora nas barras de ferramenta? Né? Vocês precisam conhecer essas ferramentas, que a partir de agora a gente vai começar já a formatar as planilhas que a gente vai fazer, tá? E outra coisa, nós vamos, esse trimestre, a gente não tem prova, a gente vai ter uma atividade avaliativa, tá? E nessa atividade avaliativa, eu passei para vocês um pouquinho dessas barras de ferramentas, porque a nossa atividade avaliativa é uma atividade avaliativa teórica, tá? Então, estudem isso que a gente está passando hoje, que vocês vão bem na atividade avaliativa de informática. Aqui é a barra de ferramenta de formatação. Eu fui lá na nossa ferramenta Google, né, que é o do Excel, né, ou da planilha, peguei a barrinha de toda a formatação, ó, coloquei ela aqui, eu numerei essa planilha, ou essa barrinha, e coloquei o nome de todas elas, ó. Número 1, eu tenho um botão desfazer e refazer. Lembra que eu sempre falo para vocês, quando, errei aqui, clica lá no botão desfazer. Ele vai fazer as últimas operações que você fez. Esse segundo botão aqui é o imprimir. O terceiro é pintar formatação. Esse pintar formatação, ele serve
para supor, eu formatei uma coluna e eu quero que a segunda coluna seja igual àquela primeira. Eu só copio o formato daquela coluna e passo para outra. Eu não preciso ficar fazendo uma por uma formatação. Eu posso copiar da primeira, passar para a segunda, para a terceira, porque todas vão ser iguais, tá? Aqui o quarto, eu tenho o botão do zoom, que é para aumentar e diminuir a minha visualização da tela, né? No número 5, eu tenho aqui, ó, o formatar moedas, tá? Esse formatar moedas, ele vai estar com símbolo de R cifrão, porque ele já está formatado para moeda do Brasil, tá? Se vocês forem trabalhar com outro tipo de moeda, de outro país, aí você tem que mudar aqui a formatação para a moeda daquele país, tá? O 6, ele está aqui, formatar como porcentagem. A gente também pode trabalhar dentro do Excel com porcentagem. Então, esse botão aqui me facilita, ao invés de ficar colocando o porcento em todas as colunas com o teclado, eu coloco o porcento já em todas de uma. Continuando, nós temos aqui todas as ferramentas que nós temos lá na barra de formatação. Eu coloquei aqui todos os numerozinhos, tudo bonitinho, separadinho, para vocês darem uma olhada, tá? E, ó, aqui eu vou ter o botão 7, diminuir número de casas decimais. Ou seja, eu diminuo a quantidade de casas depois da vírgula. Número 8, eu aumento a quantidade de casas depois da vírgula. Isso aqui o próprio Excel, ou a própria planilha já coloca para gente. Aqui, 1, 2, 3 são mais formatos de números. Tá? Aqui o 10 é a fonte da letra, né? Se eu posso colocar qualquer tipo de fonte. Número 11 é o tamanho da fonte, o tamanho do número da fonte que eu quero. Aqui o 12 eu tenho negrito, 13 itálico. O 14 é taxar, ou seja, eu tenho uma letra, eu quero riscá-la no meio. Ela fica taxada. Tenho a cor do texto, a cor do preenchimento. Olha, esses botões aqui, ó, que a gente mais utiliza. As bordas para colocar. Aqui tem o botão de mesclar células. Mesclar células é juntar duas colunas, juntar duas linhas, para a gente unir as duas. Então, a gente usa esse botão mesclar. Aí eu tenho alinhar horizontal, que é o 20, ou alinhar horizontal 19, alinhar vertical é o 20, ajuste do texto 21, rotação do texto 22. Aí eu tenho inserir link, inserir comentário, inserir gráfico, criar filtro e as funções. Essa é a nossa barra de formatação da nossa ferramenta planilha, tá? Aqui, a gente vai estar falando um pouquinho das duas formas que eu posso utilizar a minha fórmula de soma, tá? Aqui na primeira planilha, eu estou mostrando para vocês como somar duas colunas. Tá vendo? Eu tenho a coluna de janeiro e tenho a coluna de fevereiro. Aí eu vou colocar, não esquecendo que isso é imprescindível para a gente trabalhar com fórmulas no Excel, que é colocar o sinal de igual na frente de qualquer fórmula, senão ele não entra a fórmula. Colocou o sinal de igual. Indiquei o primeiro caminho, que foi, ó, coluna C, linha 3, ó. C3. Coluna D, linha 3. D3. Então, eu estou somando 4.500 com os 5.040. Aí eu vou dar o Enter, ele vai aparecer o resultado. Esse é um modo da gente fazer a soma entre as colunas. Agora, imagine se eu tenho para somar 20 colunas. Eu vou ter que ficar fazendo isso, ó. C3, D3, E3, 4. Aí vai, daí por diante, F3, G3. E vou colocando uma por uma. Imagine como que vai ficar extensa essa fórmula. Pensando nisso, ó,
Então, a Microsoft, ou Excel, ou a apresentação, que nós chamamos aqui de planilha, pensou numa forma de reduzir essa fórmula. Como que a gente faz para reduzir? Eu coloco a sentença, a palavra. Então, eu venho aqui, ó, igual aqui na coluna de baixo. Eu já tenho 3 colunas para somar. A partir de 3 colunas, eu já posso usar a fórmula de soma. A mesma coisa, coloco o sinal de igual. Eu escrevo a palavra soma, digito, né? A palavra soma todinha, lá, soma. Abro parêntese. Parêntese é aquelas dois símbolozinhos assim, ó. Abro parêntese, né? Abro, aqui, abro, tá? Abri parêntese. Aí eu vou indicar a primeira coluna e a primeira linha onde tem o valor que eu quero. Então, a primeira coluna é a coluna D, que é essa daqui, ó. A linha é a linha 3. Então, eu venho na coluna D, na linha 3 e coloco lá. D3, ó. Primeiro endereço. Agora eu vou colocar o último endereço que eu quero que soma. Entre eles, eu vou colocar esse sinalzinho aqui de 2 pontos, tá vendo? Ó? Um ponto em cima do outro. Esse sinal pro Excel, ele está dizendo assim, olha, eu quero somar um intervalo. Então, você vai pegar tudo que eu colocar entre a primeira e a última coluna, tudo que eu colocar entre a primeira, ó, primeira, e a última coluna, e vai somar tudo e vai juntar e vai me dar um resultado. Então, o que eu faço? Eu indico somente a primeira e indico a última para o meu Excel. Então, tudo que está aqui dentro, entre uma e outra, com aqueles 2 pontos, ele subtende-se que é para somar junto. Então, tudo que tiver dentro daquele intervalo, ele automaticamente soma. Se eu tiver 30 linhas, ele vai somar as 30 linhas. Se eu tiver 30 colunas ou 40 colunas, ele vai pegar a primeira, que é a coluna A1, até a 30. Pego a primeira e pego a última. Tudo que tiver dentro dela, ele soma automaticamente. Então, esses são os 2 modos que a gente pode fazer a fórmula de soma. Tá bom? Tanto a soma uma com a outra, nós fazemos essa soma simples quando a gente vai trabalhar com 2, no máximo 3 colunas. Ou no máximo 3 linhas. Tá? A partir de 3, já começa a ficar muito extensa a fórmula, tá? E não é recomendado trabalhar com essa aqui. A partir de 3, a gente recomenda utilizar essa fórmula aqui, tá? Vamos para o próximo slide. Olha lá. Fórmulas de soma com mais de 2 colunas. Aqui nós vamos ter uma fórmula de subtração. É a mesma planilha de exemplo da aula do exemplo anterior, só acrescentei uma coluna a mais, se vocês prestarem atenção. Eu acrescentei essa coluna de vendas aqui. Por que eu acrescentei essa coluna de vendas? Isso foi, eu tenho aqui meu estoque de janeiro, meu estoque de fevereiro. Eu somando os dois, aqui está primeiro trimestre. Então, somando os dois, está faltando um mês, tá? Somando os dois, vai dar um total. Não vai? Que é esse total aqui do primeiro trimestre. Ó, tá 1.004. É 10.004 aqui, tá? Então, eu vou ter a soma, 10.040, dessas 2 colunas, que vai dar 10.040. Tá? Somei e apareceu aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu quero pegar esse resultado e tirar a quantidade de vendas, de quanto eu vendi desse resultado. Então, sempre eu vou ter a soma e subtraio a quantidade de vendas. Então, eu venho aqui no estoque,
igual a F3, que é essa coluna aqui, ó, F3, menos o E3. Então, eu tenho essa soma menos essa soma, tá? Então, aí eu faço a subtração desse valor. Então, aí eu trabalhei com a fórmula de soma e a fórmula de subtração. Essas duas fórmulas nós vamos utilizar agora na digitação da nossa planilha da aula de hoje. Olha lá. Vou sair do meu PowerPoint. Tá? Eu saí do meu PowerPoint. Vou entrar agora na minha internet. Deixa eu voltar aqui para ele. Vou entrar na minha internet. Eu tenho aqui o meu navegador da internet. Agora eu vou fazer o login na minha conta Google. Lembra que nós fizemos isso na primeira aula? Então, eu vou fazer o meu login. Olha lá, Machado, Informática, Vanessa, @gmail.com. É minha conta. A minha senha, cada um tem a sua. E entrei na minha conta. Entrando na minha conta Google, eu vou entrar nos meus apps Google, aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, meus apps Google, e vou procurar a minha ferramenta que a gente vai utilizar, que é a planilha. Vou voltar para esse lado, fica mais fácil. Aí eu tenho aqui, ó, abriu a planilha. Nós terminamos a planilha da aula passada, vocês terminaram em casa, né? E me mandaram para a gente fazer a correção, que foi aquele exercício simples de soma e subtração. Vou abrir aqui só para vocês darem uma olhada, né? Que foi esse daqui que nós fizemos, das filiais. Não tão complexo como esse, mas a gente fez. E agora eu vou abrir um novo arquivo. Novo planilha. Eu tenho a minha planilha em branco, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar o nome nessa planilha. O nome dessa planilha vai ser Empresa Nacional. Nacional. Clico aqui na parte em branco, ele já salvou a minha planilha. Tá? A cada 1 ou 2 minutos, ele vai estar salvando automaticamente tudo que eu vou fazendo. Então, vocês não vão perder isso, tá? Agora, na coluna A, na linha 1, eu vou digitar o nome da empresa, né? Empresa. Não esquecendo de colocar a letra maiúscula, né? Nacional S.A. Isso eu digitei na coluna A, na linha 1, tá? Agora, na coluna A, na linha 3, eu vou escrever código. Na coluna B, produto. Na coluna C, vou escrever janeiro. Na coluna D, fevereiro. Na coluna E, março. E na última coluna, total, primeiro trimestre. Por que trimestre? Nós estamos falando em 3 meses, ó, janeiro, fevereiro e março. Então, são 3 meses. Então, por isso que é trimestre. Tá? Primeiro de tudo, eu quero que vocês formatem esse texto para
ele ficar perfeito. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar em cima, tá vendo que ele ficou azul? Quando ele fica azul, a gente clica, segura com o botão esquerdo do mouse e vai arrastando, ó. Tá vendo que ele ficou cinza agora? Quer dizer que eu selecionei todas essas colunas. Tem um botão aqui, ó, que é o alinhamento horizontal. Alinhamento horizontal, eu vou pegar o centro. Centralizei todo o texto. Agora eu quero colocar aqui, ó, no B, que chama negrito. Vou negritar ele. Aqui ficou pequeno, vou aumentar. Negritei ele. Agora, tá vendo que o texto, o nome da empresa ficou nesse canto aqui? Eu não quero que o nome da empresa fique nesse canto. Eu quero que o nome da empresa fique centralizado na planilha. Então, o que eu vou fazer? Nós temos um botão que chama mesclar células. Tá vendo? Quando eu selecionei várias células, ele automaticamente ativou. Esse daqui, ó, mesclar células. Clico nele, tá? E vou alinhar no centro o meu texto, tá bom? Aí agora eu tenho o texto no centro e aqui formatado. O texto em si, eu quero aumentar a fonte dele. Então, eu vou colocar numa fonte no tamanho 14, ó. Ele vai ficar maior. Entendeu? Ó. Venho aqui na fonte, tamanho de fonte, 14. A fonte de letra pode continuar na padrão Arial mesmo. A gente não vai alterar agora. Mas mais para frente eu vou ensinar vocês a alterar a fonte de letra também. E vou colocar ele negrito. Negrito quer dizer, ele fica no escuro mais forte, ó, ele fica mais forte, negritado. Aí eu comecei a nossa planilha. Ó. Não está começando a ficar formatada bonitinha? Então, o que eu vou fazer de novo agora? Eu vou selecionar a primeira linha e vou colocar agora uma cor de preenchimento nela. Eu não vou colocar uma cor muito escura, que aí vai ficar muito forte. Eu vou colocar uma cor mais clarinha. Vou colocar um verdinho claro. Tá vendo? Isso aqui é cor de preenchimento. Eu preencho a planilha com a cor. Aí, o que eu vou fazer agora? Tem essa próxima linha aqui. Eu também quero preencher essa linha. Só que eu vou preencher com cores diferentes. Eu vou pôr na cor azul, ó. Tá vendo? Então, eu preenchi a primeira linha e preenchi a segunda linha, na cor azul. Agora, nós vamos começar a digitar os dados da nossa planilha. Aqui no código, eu vou ter uma lista, né? Então, eu coloco aqui número 1, número 2, ele vai até o número 6. Aí, eu seleciono os dois, ó, tá vendo? Cliquei em uma, arrastei para debaixo. Ele selecionou. Tá vendo esse quadradinho menorzinho que eu tenho aqui, ó? Isso chama alça de autopreenchimento. Eu vou clicar nela e vou arrastar, ó. Vamos ver. 3, 4, 5, 6. Isso chama autopreenchimento. Quando você começa uma lista de números, de nome, a própria planilha aqui, ele entende-se que você quer fazer uma lista, uma sequência. Nós fizemos isso em sala de aula. Aqui também nós conseguimos fazer essa sequência. Aí eu vou aqui de novo no alinhamento e vou clicar no centro. Então, ele está alinhado ao centro. Agora eu vou colocar a descrição dos produtos, tá? Porca, parafuso. Nós começamos a fazer essa mesma planilha na sala de aula, só que nós não terminamos. Arruela, prego, alicate e martelo. A mesma coisa, clico, seleciono, vou aqui no alinhamento, alinho ao centro. Olha lá, o texto ficou ao centro. Tá? Agora, eu vou colocar as informações de números.
Essas informações de números são quantidades, não são valores. Então, quantidades eu não preciso ter vírgula 00 e nem R cifrão, tá, pessoal? Essa é a diferença. Quantidade é uma coisa, valores é outra, tá? Nós estamos trabalhando aqui com quantidade. Então, em janeiro, ele tinha um estoque de porca de 4.500 porcas. De parafuso, de 6.250 parafusos. De arruelas, de 3.300 arruelas. Prego, ele tinha um estoque de 8.000 pregos. Alicate, de 4.557 alicates. E de martelo, 3.260 martelos. A mesma coisa que eu vou fazer, vou selecionar, vou no alinhamento, vou pôr ao centro. Fiz janeiro. Agora a gente vai fazer o estoque de fevereiro. Ele tinha 5.040 de porca. Tinha 7.000 de parafuso. Tinha 3.696 de arruelas. 8.690 de pregos. 5.104 de alicate. E 3.640 de martelo. A mesma coisa, seleciono. Vocês estão vendo que é uma coisa repetitiva, é para vocês gravarem mesmo. É para ser repetitivo, para vocês conseguirem gravar o que a gente está falando, tá? Agora nós vamos para o mês de março. Eu tenho 5.966 porcas, 7.910 parafuso, 4.176 arruelas, 10.125 pregos, tenho 5.676 alicates e 4.113 de martelos. A mesma forma, vou selecionar, vou alinhar ao centro. Agora, pessoal, tá vendo que eu alinhei? Deixei tudo certinho, tudo ao centro. A gente também pode colocar preenchimento aqui, ó. Vou colocar a cor. Aqui eu vou pôr laranja. Aqui eu vou pôr outra cor, ó. Vocês vão alterando as cores. Ó, verde. Azul. As cores dentro do Excel, ele ajuda muito a gente fixar e a não se perder nas linhas, tá? Mas está tudo junto, tudo enganchado aí que a gente não consegue enxergar as linhas entre uma e outra. Isso a gente pode resolver. Eu vou pegar desde aqui de cima, ó, e vou descendo. Selecionei até a linha 9. Tá vendo que ele está todo em volta, ó? Cliquei, arrastei, selecionei ele. Aí eu tenho aqui, ó, bordas. Clico em bordas, todas as bordas. Ele vai me colocar a linha que vocês não estavam enxergando. Tá vendo? Como é bom colocar as linhas? Agora nós vamos fazer a nossa fórmula de soma. O que que ele quer? Toda vez que ele falar que ele quer um total, o total quer dizer que ele quer somar, tá? Lembra que eu falei para vocês no PowerPoint que quando a gente tiver de 3 a mais colunas, a gente tem que usar uma fórmula de soma? Então, vamos lá, ó. Igual, escreva a palavra soma, abro parêntese. Qual é a minha primeira coluna que eu quero somar? Não é a coluna C, a linha 4? Ó.
coluna C, linha 4. Aí eu vou informar que é um intervalo, que eu não vou somar só uma, eu vou somar várias. A última que eu vou somar é a coluna E, com a linha 4, coluna E, linha 4. Me fecho o parêntese. Tá vendo que ele pegou? Se vocês notarem aqui, ó, ele ficou pontilhado em volta. Quer dizer que ele pegou essas 3 colunas aqui, tá? E vou apertar a tecla Enter do teclado. Olha lá, ele já me deu o total. Ó, vou só centralizar para vocês verem o total. O total de 15.506. Então, a soma do meu estoque nesses 3 primeiros meses do ano foi essa. Pro, eu tenho que digitar um por um? Não. O ideal seria para vocês fixarem essa fórmula. Mas existem a auto-preenchimento, a alça de auto-preenchimento, conforme nós fizemos lá na lista, né? Nós podemos fazer isso também aqui nas fórmulas, ó. Clico aqui na alça, vou arrastando até onde está. E automaticamente ele faz a soma para mim, tá? Essa aqui é a nossa planilha de soma, tá? Simples no Excel. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu fiz uma planilha. Nós aprendemos a formatar essa planilha, tá? A colocar preenchimento, cor, tá? Colocar negrito nas planilhas. Aí nós vamos colocar cor em cada coluninha, tá? Vocês vão fazer esse exercício, vão salvar e vão me enviar via e-mail, tá? Como ele está salvo, ó, vou salvar, já está salvo aqui. A última edição foi salva há alguns segundos. Então, essa planilha já está salva. O que a gente vai fazer? Vai lá na nossa conta. Lembra da sua conta Google? Entra lá no seu Gmail, na sua conta Google. Deixa eu carregar aqui minha conta. Desculpa, gente, pelo barulho dos cachorros, que é difícil segurar eles quando eles começam a latir. Eu venho aqui em escrever, ó. Tá dentro da sua conta Google agora. Agora você vai me enviar o arquivo para me corrigir, tá? Clica em escrever. Tá carregando. Vamos! A internet hoje tá uma beleza. Isso, escrever. Aí vocês vão colocar o nome, o e-mail da Pro, né? Que é machadoinformaticavanessa@gmail.com. O assunto, não esqueça, escola, Machado, pode dar tracinho, a série, a turma, ó, eu vou colocar aqui, vou escrever o que vocês vão colocar. Escola, série, turma e o nome de vocês, tá? Isso aqui vocês vão escrever no assunto. Aí nós vamos aqui, ó, em anexar arquivo. A gente pode pegar arquivo daqui, mas eu quero anexar arquivo do meu Drive, ó, tá vendo? Ó? Inserir arquivo do Drive, ó, tá vendo? Tem um botãozinho aqui. Aqui minha planilha que eu acabei de salvar. Vocês vão ter a mesma coisa. Clico na planilha, clico em inserir. Ela já está aqui, ó. Tá vendo? E clico em enviar. A Pro vai receber o seu e-mail com o seu arquivo anexado, tá? E aí eu vou corrigir para vocês. Só não esqueçam de colocar no assunto o nome, tudo bonitinho, para conseguir, ó, tá vendo aqui todos os e-mails que eu estou recebendo? Já está vindo com o nome, tudo bonitinho, série, para me identificar vocês, tá? Essa foi a nossa aula de hoje.
Na próxima aula eu vou trazer uma planilha de subtração para vocês, tá? E nós vamos fazer um arquivo subtraindo o outro. Hoje nós trabalhamos com soma, né? Com a fórmula soma. E a gente vai trabalhar na próxima aula com a fórmula de subtração, tá? Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar lá pelo chat, que eu estou tirando as dúvidas na medida que ele vai chegando, tá? Qualquer coisa pode também mandar pelo e-mail, que aí eu vou respondendo as suas dúvidas. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima aula.